Eu já tenho 1 ano que eu corro atrás das minhas crianças, tá? Ela roubou um veículo meu, o veículo estava com comunicação de venda para o meu nome, não sei como, até pergunto a vocês da imprensa. Ela transferiu o veículo do meu nome depois de ter furtado e do meu nome para o nome dela. Queria até fazer essa pergunta ao Detran do Rio de Janeiro, de Araruama. Fraudes. E ó, fiz um pedido de flagrante, ó. Ela não me ofereceu bem nenhum, tanto é que a gente não tinha contato. Ela ofereceu esses bens para as pessoas envolvidas, as organizações criminosas do estado do Rio de Janeiro. Que pessoas? Você consegue ter mais? Não sei. Familiares, eu já tô no encalço dessa mulher, já tem 1 ano em busca dos meus filhos, tá? Então a gente ficava vendo as redes sociais, a gente ficava vendo tudo, a gente tem várias provas documentadas, e aí acabou chegando na mão de um desconhecido que me mandou de forma anônima. E eu vim trazer pro delegado. Inclusive, ela foi lavrado lá na 126 em Cabo Frio, um boletim de ocorrência pela minha irmã, aonde ela manda um áudio. Dizem que o rapaz morreu envenenado, não é isso? Não é isso que consta no inquérito policial? Suspeita, né? Ela mandou um áudio pra minha mãe falando que ia se envenenar e matar os meus 2 filhos, um de 9 anos e outro de 5 anos. Bota o áudio pra reproduzir, por favor. Que vem praticando vários delitos e vários crimes e tirou os meus filhos da mão dessa pessoa. A Maria da Penha, eu tenho a foto aqui, ela deu com a Mercedes dela na minha Ford Ranger, aproveitou dos machucados, mandou eu voltar pra casa dizendo que estava grávida, voltei. Quando eu cheguei em casa, ela chamou a polícia militar e falou que aqueles machucados do acidente fui eu que tinha feito nela. Tanto é que isso ainda está sendo julgado, o julgamento virtual foi feito de forma virtual, né? A gente apresentou tudo isso para o juiz e o promotor do caso. A gente vem pedindo a guarda das crianças, porque nos stories dela, da rede social pessoal, de segunda a segunda, ela estava em bares bebendo, então não tem como. Uma mãe que bebe de segunda a segunda ter a guarda das crianças. Uma mãe que se envolve em um crime de homicídio. Uma mãe que manda o áudio. Coloca o áudio pra tocar, por favor. Vambora. Como uma mãe vai ter a guarda? Pra casa, pelo amor de Deus. Dex, volta pra casa, pelo amor de Deus. Eu acabei de pedir veneno. Eu vou colocar veneno na comida dos meus filhos, que eu tô dando pra eles. Eu tô fazendo. Eu vou tomar veneno, eu vou dar veneno pra eles. Você vai me encontrar morta aqui em casa. Volta pra casa, cara. Eu te amo. Cigana é a mandante da morte do empresário João Marcelo Ormonde e Júlia, a executora. Perícia aponta que o empresário foi de fato envenenado e com quantidade excessiva de morfina e clonazepam. Júlia Catermon Pimenta mantinha 2 relacionamentos de longa data, um com Marcelo e outro com um advogado fluminense. A moça trabalhava também como garota de programa, era formada em psicologia e nutria a verdadeira adoração pela jovem cigana Suiane Brechiak e fazia tudo que ela mandasse. Imagens da última aparição do empresário foi no elevador de seu prédio com Júlia. Marcelo segurava uma vasilha, acreditava-se com o alimento utilizado para seu envenenamento, um brigadeirão. A princípio, se pensava que a namorada de Marcelo, Júlia, de 30 anos, teria sido a única envolvida no assassinato devido a uma série de boatos ventilados pela mídia. O fato é que, para a polícia da 25ª DP do Engenho Novo, a cigana Suiane teria sido a mentora do crime, e a motivação teria sido financeira. Segundo dito pela própria Suiane em depoimento, na ocasião de sua prisão, ela prestava serviços espirituais de aconselhamento à moça, como uma espécie de mentoria, e devido a tais serviços, Júlia tinha uma dívida que ia se acumulando e já estaria por volta dos R$600 mil a pagar para a cigana. Ela estava pagando em parcelas de R$5 mil mensais, mas Suiane estava com pressa e aproveitou-se da veneração que Júlia tinha por ela para manipular cada passo que a moça dava em sua relação com Marcelo Ormonde, para obter benefícios e, quem sabe, liquidar a dívida através dos bens do empresário assassinado. Ormonde era conhecido pelos parentes como um homem simples e de poucos amigos. Dias antes de desaparecer,
contou a pessoas próximas que estava feliz com seu relacionamento com Júlia, principal suspeita de assassiná-lo, que estava foragida e se apresentou à polícia ontem. Mas a trama vai ficando cada vez mais nebulosa e novos personagens vão surgindo. Júlia, na verdade, além de se relacionar com Marcelo, como dito, havia outro relacionamento de longa data. A polícia dependia de laudo pericial para confirmar a causa da morte do empresário. Hoje, a civil recebeu o laudo do IML, onde foi confirmado o alto uso de morfina e clonazepam. Foram 60 comprimidos diluídos e encontrados no corpo do empresário. A cigana havia dito em depoimento que Júlia havia comprado comprimidos à base de morfina. O advogado da cigana diz que sua cliente não arquitetou o crime e que seu único interesse era receber o dinheiro que Júlia lhe devia. Mas não é o que acredita a polícia. Para a polícia carioca, Suiane dizia o passo a passo de tudo que Júlia devia fazer. O carro de Marcelo foi levado por Júlia e imediatamente passado à cigana. Para um dos namorados, Júlia dizia que estava trabalhando como babá. E ela negociava as armas de propriedade de Ormonde com este namorado. As armas ainda não foram encontradas, mas, segundo a polícia, o atual namorado se interessou. Não se sabe se ele chegou a arrematar as duas armas. Ele deve depor hoje. Já são 4 o número de presos envolvidos na morte do empresário Ormonde. Vitor Ernesto foi responsável pela interceptação do carro e foi solto após pagar fiança. Leandro Jean, pela interceptação das armas. Suiane Brechac, mandante do crime, e Júlia Pimenta, a executora. Por volta das 10 da manhã de ontem, a mãe de Júlia chegou à delegacia para prestar depoimento. Ela carregava uma bolsa com itens de higiene para a filha. 1 hora depois, Júlia é transferida para o sistema prisional aos gritos de assassina. O padrasto e a mãe de Júlia disseram que a psicóloga os procurou, dizendo ter feito uma grande besteira na vida. Estraguei minha vida. A mãe afirmou ainda que Júlia não esclareceu a eles o que exatamente teria feito. Júlia passou por Maricá e Saquarema, mas se entregou em Santa Teresa. Suiane foi presa em Cabo Frio, na região dos Lagos, onde morava em um condomínio. De acordo com a polícia, o depoimento das testemunhas confirma a versão. Carla, mãe de Júlia, disse que a moça temia que Suiane pudesse fazer algo contra sua família, seus pais, caso não pagasse a dívida. As diligências estão em andamento. Desde o momento do crime, Júlia teve ajuda, mas a polícia não sabe se foi de familiares e segue com a investigação. Elas serão enquadradas, Suiane e Júlia, provavelmente, no crime de homicídio e crimes patrimoniais. No primeiro depoimento de Júlia, ela estava bem tranquila, brincava com a situação, como se não estivesse entendendo. Não imaginava que seria responsabilizada por seus atos, disse o delegado. O travesseiro no colo e ele deitava. E ele dormia. Aí ele acordava, tipo assim, 6 horas, isso do almoço, tá? 6 horas, aí ia na padaria, comprar pão, a gente tomava o café que ele fazia e a gente ficava na TV. E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada, porque nem, desculpa a palavra, nem o pau subia. Não estava subindo, tá? Aí eu fui fuxicar o troço do remédio. Aí eu vi que dava fila lá. Aí eu, porra, tipo assim, achei estranho, né? Aí tá, aí teve um dia, que eu não lembro qual dia, que a gente estava na sala e tudo mais. E aí ele foi na cozinha e eu ouvi aquele estalo de remédio. Aí eu fui perguntar, ele tá tomando remédio? Aí ele, não. Aí depois ele foi, porra, abriu a geladeira e bebeu água. Eu não falei nada. Eu falei assim, porra, que esculacho, né? Mas, e mesmo assim, aí eu guardei informação pra mim, tá? E aí, mesmo assim, nada. Nada. Aí eu falei assim, eu lembro que eu até brincando, eu falei assim, pô, tu não tava chamando de mim, né? Porque, pô, não é possível. Aí ele, pô, não sei o que tá acontecendo, não sei o que eu quero. Tu deve estar muito cansado, ou muito estressado, porque... E aí ele dormia a tarde inteira, chegava de noite e dormia de novo. Olha, ou ele virava à noite? Ele tá trocando então, a noite inteira, porque tem não. Não, olha só. Eu vou explicar como que era a nossa rotina, porque era exatamente a mesma coisa. Era exatamente a mesma coisa todos os dias. A gente acordava. Ele acordava mais cedo do que eu, porque eu dormia no quarto, como eu te falei. E ele dormia na sala. Ele não gostava de dormir no quarto.
porque pressentia a mãe, enfim. E ele roncava muito pra não me atrapalhar. Ele dormia na sala, eu no quarto. Eu acordava entre 8 e 9 horas, todo dia, sem despertador, 8 e 9 horas. E ele acordava antes. Diz ele, que eu não sei, né, que acordava entre 6 e 7 horas. Pra quê? Aí ele falava que limpava a casa, que, mais uma vez, ele não deixava eu fazer nada. Limpava a casa, não sei o que, aí fazia o café, ele que fazia o nosso sanduíche, que eu ficava sentada, tomava meu banho quando eu levantava, era essa a rotina. Eu acordava, o café já estava pronto, às vezes ele estava no computador, às vezes não. Aí eu ia tomar meu banho, ele ia montando o misto quente, né, que a gente comia. E beleza, aí se ele tivesse que resolver alguma coisa, ele gostava de resolver pela manhã. Ele resolvia. Se não, a gente ficava no sofá, né? E às vezes ele dormia, às vezes não. Ele até falava, não vou deitar no teu colo não, porque esse colo não dá sono. Tomou mais remédio pra dormir? Ele? Ou algum outro remédio? Não que eu saiba. Só maconha, pelo Deus? Esporadicamente. Não que eu saiba. Qual frequência você usava maconha? Olha, 1, 2 vezes. Por dia? Não, na semana. Na semana. Logo depois, o comportamento da moça, segundo depoimentos de familiares, era outro. Ela já se mostrava arrependida, dizendo ter acabado com sua vida. A polícia está em posse dos áudios onde a cigana instruía Júlia a se afastar de uma outra pessoa, o tal advogado carioca. E ela aparentemente aceitou, dizendo que no período de 1 mês já estaria afastada, justamente o período em que passa a morar com João Marcelo até o momento do óbito. A cigana Suiane está em prisão temporária para que possa esclarecer o que sabe dos fatos. Quando foi pega em Cabo Frio, prestou depoimentos esclarecedores de quem quer colaborar com a justiça e, portanto, não se pode confundir a informação de quem quer colaborar com a justiça com a participação no evento de morte, disse ao UOL o seu advogado, Dr. Etevaldo Tedeschi. Segundo a polícia, a cigana foi quem disse em sede policial que Júlia teria envenenado um brigadeiro que levou à morte de João Marcelo. Suiane teria interesse que o relacionamento continuasse e, por isso, fazia trabalhos com Júlia, leituras de cartas, amarrações, rituais de cultura cigana para prender João Marcelo, disse seu advogado. E fica inconvergente que ela, querendo que o relacionamento desse certo, seja a mandante do crime, palavras de seu defensor. A vítima era bastante generosa com a namorada Júlia. O defensor da cigana diz que ouviu pela imprensa sobre o valor da dívida e que não faz ideia do quanto custam esses trabalhos espirituais, mas que a dívida seria de anos e vinha se acumulando. Há muita especulação e muita gente querendo incriminar Suiane, mas seu interesse era meramente financeiro. Não conhecia a vítima e não tinha qualquer relação com ele, afirma. Ainda segundo o advogado de Suiane, mesmo na posse do veículo, ela aguardava o recibo, porque o veículo estava no nome de João Marcelo. Esse veículo foi achado em Cabo Frio, na posse de um amigo delas. Foi parado pela polícia, onde ele disse que o veículo era emprestado. Foi assim que a polícia chegou a Suiane, para prestar esclarecimentos, sendo liberado depois. E presa novamente na terça-feira à noite, através de um pedido de prisão temporária. Minha cliente sempre colaborou com o que sabia. Acredito que ela não tenha prerrogativas de sigilo de serviços espirituais, como tem os padres, por exemplo. Acho que não existe isso ali, como ocorre também com psicólogos e advogados. Então, para o defensor de Suiane, ela apenas queria continuar recebendo o que devia de Júlia. O cigano, quando sabe que alguém morreu em algum lugar, ele não entra no local. Então, por essa cultura, eu não acredito que Júlia tenha permanecido no apartamento por 1 ou 2 dias. Mas aqui o advogado se contradiz, colocando novamente sua cliente como cabeça, ao relacionar tudo com a cultura cigana. É muito distante da cultura cigana a questão do homicídio. A defesa da cigana alega que a prisão ainda não se transformou em preventiva, ou seja, a cigana pode sair da cadeia em 30 dias, pois uma prisão temporária só se transforma em preventiva se tiver o número mínimo de elementos que a coloquem no lugar de ter a prisão preventiva decretada.
Seu advogado, porém, alega que pese a polícia concluir que ela tenha participado do homicídio, ela pode responder ainda assim em liberdade porque tem bons antecedentes, ou seja, nenhum crime, podendo responder em liberdade com tornozeleira, com compromisso de prestar esclarecimentos sempre que possível, e também por ter 2 filhos, sendo um deles com espectro autista. Entretanto, o ex-marido da cigana se apresentou voluntariamente na delegacia e fez graves acusações contra sua ex-mulher, com quem tem 2 filhos. Contrariando aqui as declarações do advogado da cigana, existem sim registros de ocorrência contra ela, inclusive de seu próprio marido. Falando com a Júlia pelo telefone, né, ela disse que a morte se deu como? Que ela simplesmente pegou e fez 2 brigadeirões. Eu perguntei, mas que brigadeirões? Como assim? Ah, não, eu coloquei um morango e um bolo dentro e fiz 2, fiz um pra ele e um pra mim. Ela até chegou a me mandar a foto desse brigadeiro que ela tinha tirado. Ela falou, nossa, olha que bonito. Eu nem me tocando, eu bêbada pra caramba, tem até vídeo no meu celular, eu quando fico bêbada que eu desmaio e tal. Eu rindo pra caramba, você tá rindo do quê? Eu falei, nada, não tô entendendo uma coisa só apresentei pra esse Vitor e pra esse Rogério. Ok. Que meu namorado tava lá, ele tava lá no momento, mas ele tava bebendo, ele tava me dando atenção. No caso do brigadeirão. E mostrei a conversa, não, pro Leandro não, pro Vitor e pro Rogério. Aí eu falei, cara, será real isso que essa menina tá falando do carro? Ó a furada que eu me meti agora, o que vocês fizeram comigo, que vocês me ameaçaram pra pegar carro, pra pegar essas coisas? Não, é brincadeira isso daí, ninguém tem coragem de matar ninguém não, é de boa. Mas ela falou que fez 2 brigadeirões? 2 brigadeirões, tá. Dentro desses brigadeirões. Eu perguntei, tá, e como que você matou ele? Como você matou com um brigadeirão, com chocolate? Não, eu coloquei de 30 miligramas. Ela é remédio que coloca. Eu falei, tá, e cadê o cara? Pra que você fez isso? Você tá brincando, não é possível. Pra que você fez isso? Ela, não tava mais aguentando, não tava mais suportando, agora eu vou pegar outras coisas e vou vazar daqui. Eu falei, peraí, olha a treta que você tá colocando em cima de mim, olha o que você tá fazendo comigo. Eu tenho 2 filhos pequenos, um deles são autista. Eu tenho problema, eu tô com problema com meu ex. Eu tô cheia de problema, cheia de coisa. Ela, não, eu fiz, eu não quero saber. Quando ela falou isso, você já estava com o carro já? Quando ela falou o carro estava na frente da casa do Rogério. O carro estava na frente do Rogério, eu não tinha... Então você recebeu o carro e só depois que ela te contou o que aconteceu? Exatamente. Exatamente, no dia desse churrasco que tá lá no celular a foto que eu mostrei Foi só o Dimorf que ela usou, mais nada? Pra mim ela falou que... O cigano Orlando. O cigano se apresentou voluntariamente à 25ª DP ontem para pedir que a justiça agora dê celeridade ao seu processo contra a ex-esposa. Ele está também com a guarda dos 2 filhos, com as quais pretende ficar e permanecer, e faz um apelo à justiça. Essa mulher tentou me sequestrar, essa mulher tentou roubar o meu carro, essa mulher nunca cuidou dos meus filhos. Eu denunciei isso em setembro de 2023. A justiça nada fez. E agora, senhora Justiça, como fica a minha situação? Eu espero que essa mulher fique presa, pois ela é extremamente perigosa. Ela já tentou também ameaçar os meus filhos, ameaçar de morte os meus filhos, caso eu não voltasse com ela. Então agora, senhores, para que não aconteça algo pior, eu peço, por favor, para que os senhores ajam também em meu favor, mantendo esta mulher presa. Segundo o delegado Luz, Júlia teria veneração por Suiane e ela tinha bastante influência sobre a moça, que sabia dos passos que Júlia daria a todo tempo e a instruía em todos eles. Portanto, de acordo com o chefe das investigações, ela podia ter impedido Júlia de matar Ormonde. A polícia está em posse de áudios onde a cigana instruía Júlia a se afastar de uma outra pessoa, do tal advogado, o que ela aparentemente acatou. Temos declarações nos autos que dizem que as 2 juntas teriam planejado a prática do crime. A polícia ainda não teve tempo hábil para se debruçar na análise dos aparelhos telefônicos que foram apreendidos. É possível que, conforme as análises forem sendo feitas,
se encontre mais informações desta espécie. Portanto, o delegado não consegue ainda dizer com 100% de certeza que foi Suiane a designar isso, mas que ela exercia uma forte influência sobre a psicóloga. O delegado, em entrevista à CNN Brasil, disse que Suiane buscava entender como funcionavam estes remédios, muito importante. Júlia pressionava Luiz Marcelo para que se casassem. Ele confidenciou a uma amiga. Ele disse também que a jovem já havia ido a um cartório colher informações. João disse estar segurando, mas que era preciso tentar. E que não tinha ninguém. Caso morresse, suas coisas ficariam para o Estado. E ainda que era importante tentar no caso do relacionamento. Dia 20 de maio, Luiz Marcelo Antônio Ormonde, de 45 anos, foi encontrado morto em seu próprio apartamento no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro, em estado avançado de decomposição. Depois disso, muitas polêmicas têm vindo à tona.